Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, contamos mais uma vez com o seu comentário, seu like. Diz aí de qual lugar abençoado do nosso lindo Brasil ou do mundo você assiste a esta edição do Jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo, veja se o sino de notificações está ativado. O Foco do Brasil é um jornal independente em 2 edições diárias, à noite e após o almoço com Leonardo Miller. E só é possível por conta da sua audiência e apoio, seja curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro foi sorteado para abrir as entrevistas do Jornal Nacional da Rede Globo com os candidatos à presidência. A sabatina com o atual presidente está programada para 22 de agosto. No entanto, a Globo já se prepara para alterar o cronograma caso Bolsonaro recuse o convite, assim como ele fez em ocasiões anteriores. Neste ano, as entrevistas terão duração de 40 minutos e serão conduzidas por William Bonner e Renata Vasconcelos. Pelo cronograma sorteado nesta segunda, Bolsonaro será sabatinado no dia 22 de agosto, uma segunda-feira, não é? André Janones avante na terça, dia 23, Ciro Gomes, PDT, na quarta, Lula, dia do PT, na quinta, dia 25, e Simone Tebet, na sexta, dia 26. Além de uma possível ausência de Bolsonaro, a equipe do Jornal Nacional também trabalha com um rearranjo nas datas caso Janones desista de concorrer à presidência. De acordo com as informações do jornal Folha de São Paulo, a Globo pediu para que os candidatos respondam aos convites até esta quinta, dia 4. No entanto, o presidente Bolsonaro ainda avalia se participará do Jornal Nacional. Nas últimas semanas, Bolsonaro e Lula faltaram às entrevistas promovidas pelo G1 com a jornalista Renato Loprete e também pela Globo News no Central das Eleições. No programa do canal por assinatura, a jornalista Natuza Neri criticou as ausências dos candidatos. Agora, você, brasileiro, o que pensa? Você acha que Bolsonaro deve ou não participar, ser entrevistado por William Bonner e Renata Vasconcelos? Qual seria o destaque que os 2 jornalistas âncoras do Jornal Nacional da Globo dariam em uma entrevista de Bolsonaro? O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira, dia 2 de agosto, que ninguém quer dar golpe e voltou a defender as propostas apresentadas pelas Forças Armadas para as eleições de 2022. Alguns dos itens foram acatados pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas a maioria foi negada sob a justificativa de que não há tempo hábil para a implementação no pleito deste ano. Bolsonaro ainda acusou o ex-presidente da Corte Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, de ter interferido politicamente no Congresso para a rejeição da proposta de emenda à Constituição, uma PEC, do voto impresso. Ninguém quer dar golpe, ninguém quer. Não vai ter eleição. Nós queremos é transparência, disse Bolsonaro em entrevista à Rádio Guaíba. O presidente Jair Bolsonaro rebateu um comentário feito pelo humorista Antônio Tabet, do Porta dos Fundos. O embate ocorreu nas redes sociais. Data Tabet: 98% dos cornos que defendem Bolsonaro no Twitter têm foto de perfil cafona com óculos escuros dentro do carro, escreveu o ator, ofendendo, inclusive, aí, citando apoiadores de Bolsonaro eventualmente. Mas o presidente saiu com uma resposta. Bolsonaro listou feitos de seu governo. Boa piada, Tabet. Falando em carro, publicamos nosso decreto que reduz o IPI, imposto sobre mais de 4 mil itens, incluindo automóveis. O bom dessa medida é que ela não contempla apenas aqueles que você diz me apoiarem, mas a todos, inclusive os cornos com a sua ideologia. No caso dos carros, a redução foi ampliada de 18%, ato anterior, para 24,75%. A medida contempla ainda itens como motos, bikes, TVs, celulares, computadores e outros. Até tablets terão redução. Não se ofenda e nem ache que estou tentando te diminuir. Não é nada pessoal. KKKK.
Além disso, muitas outras medidas promovidas nos últimos anos levaram alívio para homens e mulheres que dirigem, independente de suas situações amorosas. A validade da CNH, por exemplo, passou de 5 para 10 anos, economizando o precioso tempo, a energia e o dinheiro das pessoas. Com essas ações, por exemplo, hoje é possível negociar um veículo diretamente pelo celular, sem burocracias de cartórios que tanto atrapalham a vida dos brasileiros. Ficou mais simples do que a reunião da sua turma para fazer uma piada que não ofenda ninguém, a não ser cristãos. Também poderia citar a isenção de pedágios para motos ou zeramento dos impostos federais sobre combustíveis e a histórica redução do ICMS estadual que colocaram o preço da gasolina. As reduções colocaram o preço da gasolina abaixo da média de 167 países. Mas como você já está paquerando o ladrão, um forte abraço, disse o presidente Jair Bolsonaro. O empresário Abílio Diniz, vimos aí que o fundador do Grupo Pão de Açúcar fez uma carta aberta, um desabafo em seu Instagram para seu filho João Paulo Diniz, que morreu de infarto nessa semana. Na rede social, Abílio relembrou João Paulo como um filho e pai muito amoroso. Além disso, afirmou não saber como vai viver sem João em sua vida. Abílio Diniz escreveu o seguinte, gente. Ontem, a vida me deu o golpe mais duro que eu poderia receber e eu estou completamente sem chão. A dor que eu sinto é inexplicável. Meu filho João Paulo me deixou aos 58 anos, invertendo a lei natural da vida. O João era aquele cara que todo mundo gostava de ter por perto. Um atleta de respeito que amava praticar qualquer tipo de esporte, assim como eu. Desde cedo, o esporte foi uma das nossas maiores conexões. Sempre sorridente, era um filho maravilhoso e que se tornou um dos meus melhores amigos. Um pai muito amoroso para os seus 4 filhos e um marido muito companheiro para a nossa querida Aninha. Filho, peço a Deus que te receba com muita luz e dê forças para toda a nossa família enfrentar este momento tão triste e doloroso. João, eu te amo muito, meu filho, e sempre te amarei profundamente. Obrigado pelos seus 58 anos que você passou comigo, sendo meu grande companheiro. Não sei como vou conseguir viver sem você, mas sei também que de alguma maneira tenho que conseguir, em nome da minha mulher, meus filhos, netos e bisnetos. Agradeço todas as mensagens de carinho que tenho recebido, elas me ajudam a ter coragem para seguir em frente. Um abraço, Abílio Diniz. Foram as emocionantes palavras do empresário na perda do seu filho. O índice de preços ao consumidor semanal registrou deflação pela segunda semana seguida na mais recente medição. O indicador fechou em 1,19%, ou seja, mostrando redução no preço dos produtos. A Fundação Getúlio Vargas realiza a projeção semanalmente. A coleta da última medição foi concluída no sábado, dia 31. Os cálculos se referem à variação mensal. Na semana anterior, a coleta havia resultado em deflação, com o IPCS em 0,44%, menos 0,44%. A Fundação Getúlio Vargas faz a coleta dos dados que compõem o índice em 7 capitais: Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasília, Distrito Federal, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Recife, Pernambuco e Rio de Janeiro, além também de São Paulo e Salvador, Bahia. A análise de preços ocorre com a seguinte divisão: alimentação, habitação, vestuário, saúde e cuidados pessoais, educação, leitura e recreação, transportes e despesas diversas. Entre os itens avaliados, transporte teve a maior queda, 4,81%. O preço da gasolina, de acordo com a pesquisa, caiu 14,24% e o do etanol reduziu 11%. Ele é muito conhecido por seus livros, seus grandes eventos, que reúnem multidões em todo o Brasil e até no exterior, pessoas que buscam melhorar a qualidade de vida, a inteligência emocional. O coach, escritor, palestrante Paulo Vieira fez um forte comentário em suas redes sociais sobre o presidente Jair Bolsonaro e o atual momento do Brasil. Paulo Vieira legendou e fez um pedido: o que o Bolsonaro está fazendo com o Brasil?
Amigo, amiga, não deixa esse vídeo passar em vão. A verdade precisa ser dita e não escondida. Assiste esse vídeo que você vai entender o que está acontecendo com o nosso país. Amigo, amiga, eu vou te mostrar esses números. Olha o que é que o Bolsonaro tá fazendo no Brasil. Esse cara tá louco. Cara, até careca tá ficando arrepiado. Olha os números que eu vou te mostrar aqui sobre o Brasil. Que é isso, Bolsonaro? O que você está fazendo com o Brasil, meu amigo? Você tá louco? Olha aqui. Moeda brasileira é a que mais valoriza no mundo em relação ao dólar. Uau! Comércio exterior, balança comercial brasileira tem superávit, chega a 39 bilhões apenas na metade do ano. No mês de julho, o saldo positivo é de 5 bilhões, com 20 bilhões de exportações. Nunca aconteceu isso. Caraca! Brasil volta a estar entre as 10 maiores potências econômicas do mundo. Bolsonaro, tu tá levando o Brasil para se tornou novamente a 10ª maior potência do mundo econômica. FMI revê estimativa de crescimento e eleva a projeção do produto interno bruto, ou seja, o FMI está dizendo que o Brasil vai crescer ainda mais. Vamos lá. Julho deve ter a maior deflação desde o início do Plano Real, desde que se criou o Plano Real lá atrás. Caraca, é a inflação menor, a maior queda da inflação até então. Meu Deus, esse Bolsonaro tá louco. As contas do governo registram superávit de 14 bi em junho, o maior saldo para o mês desde 2011. Cara, esse cara tá louco e tem mais aqui, não para de chegar. Estados Unidos cai o PIB quase 1% e o Brasil cresce 1% nesse trimestre. Vamos lá. Medidas de recuperação econômica, aumenta a arrecadação, as concessões, marcos regulatórios, a infraestrutura do Brasil está crescendo como nunca cresceu. Olha aí, Porto de Santos agora vai ser privatizado. Sabe o que quer dizer isso? Produtividade, preço mais baixo. Vamos lá. A inflação nesse mês chegou a 0,21. Ano passado era 0,78. O país saiu da pandemia e não para de crescer. E sabe o que é o pior? Tem jornalista que não fala isso pra ninguém. Jornalista econômico que tá guardando isso como segredo. Caraca! A confiança nos serviços do governo registra o maior nível de confiança da história. E outra, 277 mil empregos de carteira assinada, superávit 277 mil empregos. E hoje as pessoas estão trabalhando muito PJ, então não é 277 mil, deve ter na faixa de 700 mil novos empregos só agora, no mês de julho. Ô papai, ô Bolsonaro, o que você está fazendo com o Brasil? E ninguém sabe disso. Ei, compartilha comigo, por que você acha que as pessoas não divulgam essas notícias verdadeiras pro povo brasileiro? Por que você acha que ninguém sabe disso? Compartilha comigo. Após as últimas provocações entre Joe Biden e Xi Jinping com China mobilizando tanques anfíbios para o Estreito de Taiwan, com a visita da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos a Taiwan, aumentando a tensão entre China e Estados Unidos no atual momento, e o mundo fortalecendo o alerta sobre uma eventual terceira guerra mundial ou mais uma grande guerra e de proporções e resultados inimagináveis, envolvendo as duas maiores potências do momento. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, advertiu que o mundo está a um mal entendido ou a um erro de cálculo da aniquilação nuclear. Ele pediu às potências nucleares que cheguem a acordos para reduzir esta grave ameaça. A humanidade corre o risco de esquecer as lições forjadas nas terríveis chamas de Hiroshima e Nagasaki, disse Guterres. Ele deu declarações ao abrir uma conferência de revisão do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. O chefe da ONU lamentou que, em uma época de tensões geopolíticas e desconfiança crescente, os países estejam se afastando do desarmamento e, em vez disso, buscando uma falsa sensação de segurança, gastando centenas de bilhões de dólares em armas do fim do mundo, armas nucleares que não têm lugar em nosso planeta. Guterres lembrou que atualmente há quase 13 mil armas nucleares armazenadas e destacou o risco que isso representa diante de crises como as da Ucrânia, do Oriente Médio e da Península Coreana, além dessa tensão agora envolvendo Estados Unidos e China por conta de Taiwan.
Em suas andanças por fazendas e encontros com agricultores de todo o país, Paulo Hermann, ex-presidente da fabricante de máquinas agrícolas John Deere, por 2 décadas, diz ter detectado uma mudança importante causada pela pandemia que irá impactar profundamente o setor rural nos próximos anos. Em muitas famílias, os jovens de origem rural que estudavam nos grandes centros foram obrigados a voltar para casa e aguardar o fim da quarentena, diz artigo ou reportagem publicada no jornal Gazeta do Povo. Essa estadia, por mais tempo do que se imaginava, diz também Hermann, fez com que os jovens se deparassem com uma realidade que colocou em xeque seus planos. Eles encontraram uma atividade com nível de tecnologia que não tinham ideia. Isso chamou a atenção para o potencial de aumento de receita da atividade do agronegócio dos pais no Brasil. E com os preços das commodities em níveis recordes e boas safras, o agricultor brasileiro passou a ter um caixa forte. E aí fez investimento de toda ordem na atividade, mais máquinas, mais internet, mais silos, mais energia solar, mais irrigação. Cercado de tecnologia e de startups com soluções inovadoras para os negócios dos pais, muitos desses jovens teriam decidido ficar no campo. Pesou também o fato de as universidades adotarem amplamente o ensino à distância e os conteúdos digitais. O resultado, diz Hermann, deverá ser percebido em breve. Em 2 a 3 anos, vamos ter avanços significativos em termos de aumento de competitividade e uso mais eficiente das tecnologias. Essa é a grande leitura da pandemia no agronegócio. Estamos vivendo um momento muito especial no agro, assegura ele. Se a tese de Hermann se confirmar, a agricultura brasileira deve se distanciar mais um pouco dos seus principais concorrentes quanto ao envelhecimento de quem toca os negócios. No Brasil, a idade média do agricultor está em torno de 46 anos, contra 58 do americano. Na Europa, para cada produtor com menos de 40 anos, existem 3 acima de 65. E essa diferença dos brasileiros em relação aos seus principais competidores pode ser ainda maior conforme a região e a cultura agrícola envolvida. É o que mostra uma pesquisa da Fruto Agro Inteligência feita em 2020, no início da pandemia. Segundo o levantamento, gente, alguns setores da agricultura nacional já estão sendo dominados pela nova geração. Na ponta, os produtores de algodão, em que 60% têm menos de 35 anos. É uma boa notícia, gente. Vem aí a pujança do jovem brasileiro, a força, a energia, também para dar o suporte ao trabalho valoroso de seus pais. E isso certamente fará a diferença. Agora, eu já falei aqui, e sei que o Jornal Foco do Brasil tem uma grande audiência, não só em grandes metrópoles, São Paulo, Rio, Recife, Porto Alegre, Curitiba, enfim, não só nas grandes cidades, mas também em cidades de médio porte, pequeno porte, no interior do Brasil. É lastimável que ainda com toda essa pujança que a agricultura, o agronegócio brasileiro representa, não tenhamos ainda a proliferação do asfalto nas estradas rurais deste país. Municípios evoluídos, modernos, com grande potencial, ainda investem, e a gente vê prefeitos ainda em época de eleição fazendo discurso falando de cascalhamento, colocar pedregulho, colocar pedra, vamos eliminar o barro, a areia solta, enfim, depende de cada região do Brasil. É uma vergonha. Então, os senhores que pretendem ser candidatos nas eleições daqui a alguns anos aí a prefeito, eliminem a palavra de readequar a estrada, disso e daquilo. Fale asfalto, se comprometa, reserve recurso. É gente moderna, é gente que está sustentando o Brasil, que precisa de estrada. Não tem outro caminho. Em todo o país, as principais estradas rurais deste país precisam de asfalto. Asfalto bem feito, com qualidade. Esqueçam, em alguns municípios falam fazer o cascalhamento, colocar aquele cascalho, pedra misturada, enfim. É asfalto, tá bom? É preciso respeitar o homem do campo, o agronegócio, que está aí com um pilar sustentando o Brasil mais uma vez. Em 10 anos, o Brasil poderá ter quase 3 trilhões de reais em investimentos por meio de concessões e privatizações.
Só no próximo ano, a projeção é que o país receba mais de 200 bilhões de reais por meio dos compromissos privados. A estimativa do Ministério da Economia considera o compromisso de investimentos feitos por meio de privatizações e concessões que foram ou estão sendo implementadas pelo governo. Segundo o ministro Paulo Guedes, 860 bilhões de reais foram firmados na gestão Bolsonaro. Guedes afirma que o país está chegando a 20% do produto interno bruto de investimentos por ano. Se a projeção for confirmada, será o melhor número desde 2013. O setor energético deve impulsionar a cifra de investimentos na próxima década com R$ 1 trilhão previsto. Em seguida, vem os segmentos de transporte, 600 milhões, saneamento, 520 milhões, telecomunicações, 400 milhões e mobilidade, 170 milhões. Aí Paulo Guedes está vivendo um bom momento, vendo deflação, vendo a queda no preço da gasolina, vendo as projeções para o futuro, vendo as projeções do PIB ao contrário de grande parte dos países do mundo, ao invés de fazer um reajuste, um ajuste para baixo do Brasil, fazendo ajuste para cima em projeção esperada do PIB brasileiro, vivendo um bom momento do governo, o ministro Paulo Guedes, a exemplo dos bons números que o país vem demonstrando na economia. E agora mais alguns momentos do presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira. Questão ambiental. Pouca gente sabe no Brasil que as florestas na França estão ardendo. Também em Portugal e na Itália. E também a Califórnia está ardendo em chamas. E ninguém fala nada por quê? Só pega fogo no Brasil? No Brasil, 2/3 do nosso território está da mesma forma como o Pedro Álvares Cabral chegou aqui em 1500. Nós aqui emitimos menos de 3% de gás de efeito estufa no mundo. Então o Brasil é um exemplo. Nós estamos desenvolvendo aqui, saindo da prancheta, né? Já tem contrato sendo estudado por outros países. Nós vamos produzir na costa do nosso Nordeste energia limpa, né? Das eólicas offshore, ou seja, aquelas torres aqueles catavetos no mar. Vão produzir energia o equivalente a 50 vezes o que se produz em Itaipu Binacional. Chamado, vamos ali, via hidrólise, buscar o hidrogênio verde. Vários países estão em contato conosco, o ministro Juca do Meio Ambiente, tratando desse assunto. Ou seja, nós somos solução e exemplo para o mundo. Esses ataques têm a ver com a questão comercial em si, tirar governos. Como você vê, o mundo todo está indo para a esquerda. E querem, obviamente, que o Brasil vá para a esquerda também. Há poucos dias, um candidato falou aí, olha, quando eu for presidente, vai ser desmatamento zero. Eu fui ver os primeiros 3 anos desse cara, quando foi presidente, e comparei com os meus 3 primeiros anos. O desmatamento no governo dele foi um pouco mais do dobro do meu governo. E a gente vê que o Brasil, por exemplo, é uma potência. Há poucas semanas saiu da minha sala a senhora presidente da Organização Mundial do Comércio e falou lá fora, o mundo sem o Brasil passa fome. Muito bem, assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial a Douglas Lima do Nascimento, de Manaus, e Saulo Silva, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.